E aí, galera, vamos lá? Vamos dar sequência nos nossos estudos sobre Idade Média, Alta Idade Média Ocidental, né? Bom, nós estávamos falando no último vídeo do Clovis, o cabeludo, que foi responsável, né, por fundar o Reino Franco e também promover a conversão dos francos ao cristianismo. Tudo bem? Beleza? Bom, o Clovis vai morrer ali por volta em meados, né, dos anos 600 depois de Cristo. E aí ele foi sucedido, né, seus descendentes não se destacaram por ser bons reis, né, como Clovis foi. Muito pelo contrário, os reis descendentes de Clovis receberam o nome de reis indolentes. O que é uma pessoa indolente? Vagabundo, né? Por que esse nome reis indolentes? Porque esses monarcas eles não estavam interessados, né, na administração do reino, em expandir as fronteiras, anexar novos territórios. Aquela galera do deixe como está, né? Durante esse período dos chamados reis indolentes, uma figura administrativa foi ganhando espaço e importância. Que figura é essa? A figura do chamado Major Dominus, né? Ou também conhecido como prefeito do palácio. Era um nobre, uma espécie de braço direito do rei, que na verdade governava o reino em nome do rei, né? Que não se dedicava às atividades burocráticas e administrativas. Por isso o nome rei indolente, né? Bom, então esses majordominos, eles foram acumulando gradativamente mais poder e mais autoridade. No início do século VIII, nos anos 700, aconteceu, em 732, a chamada Batalha de Poitiers. Essa batalha ela foi importantíssima para a história do mundo ocidental. Eu vou mostrar no mapa aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó, na Península Ibérica, né? Os árabes muçulmanos, né, no século VIII, eles atacaram a Península Ibérica e ocuparam esse território dos anos 700 até os anos 1400, né? Quase 8 séculos de presença muçulmana na Europa. A Batalha de Poitiers, ela foi o fato, né? O evento que impediu o avanço dos árabes para a Europa Central e a difusão do islamismo. Então, graças à vitória dos exércitos cristãos, liderados pelos francos, né, nós hoje não falamos Islã, né, e nem a Europa é uma região islamizada. Apesar de, nas últimas décadas, nós temos um crescimento acentuado do islamismo naquela região, mas por causa da questão da imigração, mas é um processo recente, né? Então, essa batalha é decisiva para evitar, né, que o islamismo e a cultura árabe se difundisse dentro da Europa. Só que quem liderou o exército franco não foi o rei, foi o Major Dominus, um camarada chamado Carlos Martel. E aí o Carlos Martel venceu a Batalha de Poitiers, né? Fodástico ali. O Papa olhou para esse cara e falou: esse cara é bom, hein? Esse cara é danado. Então, o que o Papa vai fazer? Vai conceder ao Carlos Martel o direito do seu filho, um cara chamado Pepino o Breve, porque ele era baixinho, né? Ser o novo rei dos francos. Então, o que eu chamo a atenção é um conteúdo, pessoal. Esse conteúdo aqui de Alta Idade Média é meio complicado, para não dizer chato, né? Pela questão da quantidade de datas, de nomes. Então, fique muito atento a essas nomenclaturas. Isso é muito importante, beleza? Então, vamos reprisar aqui. O Clovis, cabeludo, né? Neto de Childorico, que era filho de Meroveu, fundou a primeira dinastia dos francos, que é a dinastia merovingia. Clovis foi o responsável por fundar o reino franco, né? E criar ali o reino franco, além disso, converter os francos ao cristianismo. Os seus sucessores ficaram conhecidos como reis indolentes, por causa da vitória na Batalha
de Poitiers, o Major Dominus Carlos Martel conseguiu, junto ao Papa, o direito de que seu filho Pepino o Breve fosse coroado como novo rei dos francos, fundando a segunda dinastia dos francos, que é a dinastia carolíngia. Beleza? Tudo bem? Dinastia são as famílias reais que governam os reinos. Tudo bem? Então o Pepino vai ser coroado logo depois da Batalha de Poitiers, ali já nos anos 700, né? Substituindo aí a dinastia merovingia pela dinastia carolíngia, tá? E o Pepino, ele teve uma função importante. Ele reforçou ainda mais a aliança do Reino Franco com a Igreja, né? Fazendo uma série de doações de terras para a Igreja, que é o tal dos territórios pontifícios ou territórios do Papa, né? Que deu origem no mundo moderno, né, ao Estado do Vaticano. Então tá aqui, ó, essa parte aqui, ó, central, né, da Península Itálica, que corresponde aí aos territórios papais, ao patrimônio de São Pedro. Então a igreja vai acumulando muito poder, porque terra no mundo medieval é sinônimo de riqueza. Eu vou falar disso daqui a pouco para vocês. Então, esse reforço foi feito por parte do Pepino. Mas a estrela do Reino Franco, o cara que é muito cobrado, que é basicamente a maior parte das questões que envolvem a formação do Reino Franco cai sobre ele, é o famoso Carlos Magno, né? O Carlos Magno era filho do Pepino, assumiu ali por volta de 1700, né? Perdão, 770 e alguma coisa, depois de Cristo, né? E o seu governo foi famoso porque os francos construíram um verdadeiro império na Europa Central. Olha aqui, o Carlos Magno, ele comandou uma série de expansões territoriais na Europa, anexando vários territórios, ou seja, ele reconquistou boa parte do território do antigo Império Romano do mundo ocidental, né? E por isso, inclusive, no ano de 800, ele foi coroado pela Igreja como novo imperador do novo Império Romano do Ocidente, o Império Carolíngio. Mas isso daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá bom? Então, Carlos Magno assumiu, né, filho do Pepino, que era, né, filho do Carlos Magno. Então, estou falando dessa questão das sequências, dos nomes, é muito complicado, preste bastante atenção. Então ele comanda esse processo de expansão do reino, comanda também uma reforma administrativa profunda, grandiosa, né? É um período muito interessante. Como é que funcionava essa reforma administrativa? O Carlos Magno, ele dividiu o reino, como o reino era muito grande, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele dividiu o reino em unidades administrativas. As comarcas, os condados, os ducados. Quem governa o ducado? O duque, o conde, a comarca, né? O condado. E a comarca, o marca é o marquês. Essa divisão deu origem aos títulos de nobreza que nós vamos observar lá no período do apogeu do feudalismo. Então, o que eu quero deixar claro para vocês. Nesse período, século VIII, na Europa, já existe feudalismo clássico? Não. O feudalismo ele vai se formar, é um processo muito longo de formação. Não é aquele negócio, acabou o Império Romano, iniciou a Idade Média, pá, o feudalismo já está lá pronto. Não é assim. Nós vamos ver que o feudalismo clássico, com todas as características que eu vou apresentar para vocês, é um processo que só vai se estabelecer definitivamente lá nos anos 900, nos anos 1000, né? Bem depois da queda do Império Romano do mundo ocidental. Mas vamos voltar aqui. Então ele dividiu o reino em marcas, comarcas, ducados. Cada uma dessas unidades tinha uma pessoa nobre da sua confiança, que administrava, né, aplicava ali, recolheu dentro dos impostos, aplicação da lei, enfim. E ele criou o serviço, né, de bailões e senescais que percorriam o reino, fiscalizando a atuação
desses administradores. Então essa reforma administrativa é muito importante para a gente poder entender aqui, tá? Outra medida do Carlos Magno foi o tal do Renascimento Carolíngio. O próprio Carlos Magno era semi-analfabeto. Aliás, durante toda a Idade Média, pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura, à escrita, à educação. A Idade Média, por si só, é um período de analfabetos, né? A maioria esmagadora da população. A cultura letrada, ela quase desapareceu. Principalmente os membros do clero, da igreja, são os grandes responsáveis por preservar essa cultura letrada, tá? Então, o Carlos Magno, ele vê a dificuldade que é governar sem ter esse conhecimento. Então, ele reúne na sua corte em Reims, na França, um grupo, né, todos os intelectuais, arquitetos, matemáticos, filósofos, né, que tinham algum prestígio, algum renome na Europa nesse período, ele mandou buscar e colocar na sua corte. Então é um momento onde você tem uma valorização dessa cultura letrada, né? Aqui eu vou destacar, por exemplo, o trabalho dos chamados monges copistas, né? Que, como não havia imprensa, né, máquinas para produzir livros, os livros eles eram copiados à mão. Imagina o trabalho, por exemplo, você fazer uma cópia da Bíblia, né? E o livro era caríssimo, era um artigo de luxo. Pouquíssimas pessoas possuíam livros, né? E graças ao trabalho desses caras, nós temos hoje obras do pensamento antigo, do pensamento medieval, que chegaram até nós. Obras do Platão, por exemplo, né? Santo Agostinho, entre outros aí. Como eu disse para vocês, no ano 800, o Carlos Magno foi coroado como imperador, né, do Império Carolíngio, só que ele governou só até o ano 810, né, 812, se eu não me engano, e aí ele vai ser substituído pelo seu filho, Luís o Piedoso, né? O Luís deu sequência à sua administração, né, ao legado do pai. Manteve o reino unificado, próspero, enfim. Só que antes dele falecer, como ele tinha 3 filhos, ele resolveu dividir o reino franco entre esses 3 filhos. E aí foi assinado no ano de 841 o Tratado de Verdun, né? Esse tratado, ele fez com que o Império Carolíngio fosse dividido entre o Carlos, o Lotário, viu, gente? E Luís. São os 3 filhos de Luís o Piedoso. Só que essa divisão, ela não foi boa para a perpetuação do Reino Franco. Porque no século IX, né, no final do século IX e início do século X, a Europa ela vai passar por uma segunda onda de invasões bárbaras, né? Nós vamos ter uma outra leva de povos que invadem a Europa, muitas guerras, muitos conflitos. É a era dos vikings, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer? Com essa fragilização, essa divisão, gradativamente, quem ganha poder dentro desse universo feudal, né, medieval? O senhor feudal. É aquele nobre que tinha aquela terra, né, o condado, o ducado, né, que a gente passa a chamar agora de feudo. E eu vou explicar para vocês o que é o feudo nas próximas aulas. Esse nobre, ele vai assumir a missão de proteger a sociedade. E para ele protege como? O nobre, o senhor feudal, mora aonde na Europa? No castelo. O castelo é o quê? Uma fortaleza militar. Então, quando essas invasões acontecem, a população corre para dentro do castelo e o nobre que protege essa população. Só que o nobre vai fazer isso de graça? Não. Ele vai cobrar dessa população o quê? O trabalho, né? Nas suas terras. E aí gera uma relação de servidão que a gente vai aprofundar no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, nós vamos ter mais um vídeo, vamos ter vários vídeos sobre a Idade Média. Mas, no próximo vídeo, nós vamos começar a trabalhar, aí sim, como o feudalismo se estabelece a partir dessa segunda onda, né, de invasões bárbaras na Europa, a partir dos anos 900. Beleza? Certinho? Fiquem com Deus. Até mais.